Então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar de artérias do corpo humano, de praticamente todas as artérias. Eu sou o professor Diogo Meshimol, do Departamento de Anatomia. Então, os nossos objetivos da aula, vamos começar com um breve histórico sobre anatomia vascular, né? Aquilo que vocês já viram no segundo grau, já é alguma coisa, e vamos mostrar como é que se chegou ao conhecimento desse sistema cardiovascular como a gente conhece hoje, com um pouquinho de aspectos históricos aí desse conhecimento. Vamos falar depois de aorta ascendente, arco da aorta, arco aórtico, e aorta descendente. E aí, para cada segmento, vamos falando sobre vascularização do coração, propriamente dito, né? Vascularização arterial de cabeça e pescoço, vascularização de membros superiores e vascularização da parede torácica. Vou pedir só a atenção de vocês, porque a vascularização da parede torácica vai ser dita, ou boa parte dela vai ser comentada, né? Algumas artérias que vão irrigar a parede torácica, a gente vai falar quando estiver falando de algumas artérias que vão para a cabeça e pescoço, emitem alguns ramos que irrigam a parede torácica anterior. A mesma coisa quando a gente falar de subclave, aqui falando de membros superiores, a gente vai já mostrando algumas artérias que vão para a parede torácica. E aí, então, quando a gente for falar de tórax propriamente dito, a gente já vai ter falado boa parte da vascularização da parede torácica. Vamos falar só da porção aórtica descendente torácica. Beleza, vou começar comentando um pouquinho dessa imagem. Essa é uma imagem de injeção, uma técnica anatômica que a gente chama de injeção e corrosão. Para fazer esse tipo de preparação, a gente injeta uma resina com um corante, nesse caso corante vermelho, por algum vaso sanguíneo ou alguma cavidade, nesse caso aqui foi injetado pelo sistema arterial, né? Uma grande quantidade de resina capaz aqui de penetrar por todas ou praticamente todas as grandes artérias e penetrando também por pequenas artérias, arteríolas e até tufos capilares, aqui como a gente vê no pulmão. Depois se corrói todos os outros tecidos, né? Todo o tecido, na verdade, é corroído, normalmente por imersão em ácido, e fica com uma preparação belíssima aqui, que a gente consegue ver a irrigação do próprio coração, com algumas coronárias, a aorta aqui, com sua porção ascendente, o arco aórtico, com seus três principais ramos aqui oriundos desse, e a porção descendente da aorta aqui, torácica, abdominal, grandes vasos de pescoço, vasos do membro superior. Então, a gente poderia dar boa parte da aula a partir dessa imagem. Tá? É uma imagem de um professor alemão, que, na verdade, já não é mais professor, ele era um professor auxiliar da Universidade de Heidelberg, e começou a inventar umas técnicas de preparação anatômica, de plastinação. Os professores titulares lá mandaram ele parar de fazer isso e se concentrar nas coisas que eles mandavam ele fazer. Ele pediu demissão da universidade, foi pesquisar os assuntos que lhe interessavam e criou praticamente a técnica de plastinação, que não é essa técnica, tá? E desenvolveu uma empresa que hoje vende para o mundo inteiro, está rico com essa técnica de plastinação. O professor Van Hagen, um professor importante aí de anatomia do mundo. Tá? Então, falando um pouquinho do histórico aí de anatomia vascular, eu não sei se vocês já tiveram isso quando falaram de coração, se já tiveram, me avisem aí que a gente passa direto, mas eu imagino que não tenham tido tempo, e aí a gente fala rapidamente aqui. Tá? Então, começando... Alô? Oi? Não falamos, não. Tá. Então, vamos falar rapidinho, são 3 slides aqui, só para falar de 3 figuras importantes no avanço do conhecimento do sistema cardiovascular. Tá? Então, falando um pouquinho de Grécia Antiga, a gente vê período antigo ainda, tinha um filósofo grego chamado Erasístrato, né, que foi, além de filósofo, alguém que se dedicou muito ao estudo da medicina, especialmente da fisiologia, e um pouco da anatomia. Então, segundo ele
vinha de uma teoria aristotélica anterior, né, um pouco diferente, ainda mais primitiva, e o grande avanço que ele propôs na anatomia cardiovascular, né, que ele descreveu, foi a primeira vez que se descreveu artérias e veias como sistemas separados. Tá? Então, com certeza, hoje o nosso conhecimento sabe que artérias e veias são sistemas separados, mas até então não se sabia, ele foi o primeiro a descrever isso. Tá? Até aí, muito bem, mas vamos ver como é que funcionavam, né, segundo Erasístrato, esses sistemas. As artérias, como o nome indica, e a gente segue essa nomenclatura até hoje, seriam vasos preenchidos com ar. Né? Esse ar seria aqui um esquema, né, atual sobre como é que seria o esquema aqui anatômico cardiovascular de Erasístrato, né? Então as artérias seriam preenchidas com ar que seria proveniente dos pulmões. Então os pulmões seriam responsáveis por absorver ar e encher esses vasos aqui com ar. As artérias então recebem o nome de artérias por conter ar, segundo Erasístrato, e nós não mudamos a nomenclatura. As veias, essas sim, seriam preenchidas com sangue. Né? Esse sangue seria feito, né, proveniente do fígado, né, e ele seria feito no fígado a partir dos alimentos absorvidos no sistema gastroentérico. Né? Então, artérias preenchidas com ar provenientes do pulmão, o fígado produz o sangue a partir dos alimentos. Não existe qualquer comunicação entre o sistema venoso e o sistema arterial, tá? Segundo essa teoria, que ficou em voga, ou perdurou, durante alguns séculos. Próxima grande mudança, é claro que houveram outros anatomistas e filósofos que propuseram modificações, mas nenhuma tão grande quanto a que a gente viu proposta por Galeno, já na era nova, né, depois de Cristo, mas ainda no século III, ou século II ali. Tá? Então, o Galeno era um italiano de Pérgamo, né, que propôs uma grande modificação. A grande modificação que ele propôs é que dentro das artérias existia sangue, né, ao contrário da teoria anterior, onde dizia que nas artérias a gente só tinha ar, aqui a gente tem sangue dentro dos vasos arteriais. Tá? Isso foi realmente uma grande mudança. Como é que seria a condução desse sangue, de onde ele viria? Então, o sangue proveniente, continua sendo proveniente do fígado, a partir dos alimentos absorvidos, e esse sangue é levado para os diversos tecidos, para o cérebro e para os diversos tecidos aqui não representados, tá? E também é levado para o coração. No coração, esse sangue passa para os pulmões, como qualquer outro órgão, né? Mas ele também passa no coração, do coração direito para o coração esquerdo, através de pequenos poros, segundo Galeno. Então, segundo Galeno, existiam pequenos poros de comunicação do coração direito com o coração esquerdo, através do qual o coração passava. O sangue passava para o coração esquerdo. E o coração é a fonte do calor vital, segundo Galeno. O nosso corpo é todo quente porque o coração é capaz, um órgão capaz, né, seria um órgão capaz de esquentar o sangue, esquentar a temperaturas altíssimas, a ponto de ferver o sangue, sobretudo na câmara esquerda, no coração esquerdo. O coração esquerdo receberia ar dos pulmões, né, e esse ar, quando entra em contato com esse sangue extremamente aquecido no lado esquerdo do coração, esse ar evapora quase que instantaneamente, né? E essa evaporação faz com que o coração se dilate. Então, o coração se dilata, né? O que hoje a gente considera como diástole, né? Se enche de sangue, na verdade, se encheria para Galeno de vapor. Essa dilatação é tamanha que, em algum momento, esse volume de sangue vai ser expulso do coração. Para Galeno, o coração não funcionava como uma bomba, não teria uma atividade contrátil. O que teria atividade contrátil somente, né, seriam as artérias. Essas sim seriam, por essa atividade, capazes de puxar aquele sangue que estava ali no coração, dilatado pela evaporação do ar. Então, o sangue já aerado, vamos dizer assim, né,
e que a gente não vê bolhas de ar, porque o ar evapora completamente, junto com o sangue, se mistura aqui com o sangue, extremamente aquecido. Uma outra teoria interessante de Galeno, e a teoria de Galeno persistiu durante muito tempo, porque o coração seria a fonte do calor, da energia vital e tal. Mas o cérebro, ao receber esse sangue quente, ele entra em algumas ideias erradas, me fugiu agora o termo que era, mas eram ideias poluídas que fariam com que as pessoas errassem, né? Então, os pecados seriam provenientes do calor recebido pelo sangue aquecido no coração e tal, tal, tal. Então, entra um pouco de religião aí, e por isso as ideias de Galeno foram bastante aceitas, né? E perduraram durante muitos séculos. Então, os principais tópicos aqui é sangue nas artérias, ao contrário da teoria anterior. O ventrículo esquerdo recebe ar, continua recebendo ar. O coração é a fonte de calor vital, o ar evapora quando entra em contato com esse sangue aquecido do coração, e aí, com essa evaporação, o coração vai se dilatando até que expulsa esse sangue para as artérias. Muito bem. Isso perdurou desde o início da era moderna, né, até o século XVI, XVII, com um inglês chamado William Harvey, que esse sim descreveu um sistema cardiocirculatório, né, ou cardiovascular, muito parecido com o que a gente tem hoje, né? Para Harvey, o sangue passa pelo fígado, mas ele não é formado lá. Muito bem, mais condizente com o que a gente tem hoje, né? Embora a gente tenha alguma hematopoiese no fígado, realmente não é lá que é a formação do sangue, né? O sangue retorna ao coração pelas veias, até aí a gente já tinha mais ou menos isso, né? O sangue venoso indo para o coração. Do coração direito, esse sangue vai para os pulmões, ali existe uma passagem desse sangue venoso para os vasos arteriais, né? Algo que não tinha sido descrito até então, né? E retorna ao coração esquerdo. O coração esquerdo funciona como uma bomba pressurizadora que expulsa esse sangue pelas artérias, que levam o sangue, então, oxigenado para todos os tecidos do corpo, e nos tecidos do corpo o sangue arterial passa para o sistema venoso, por uma rede de vasos diminutos. Tá? Então, essa teoria de Harvard, né, é mais ou menos o que a gente tem até hoje. Né? Claro, houveram algumas modificações nas descrições anatômicas dele, obviamente são descrições ainda muito elementares, mas os conceitos básicos foram muito avançados para a época, inclusive foram rechaçados, né, como quase sempre na história da ciência a gente vê teorias revolucionárias sendo rechaçadas, né? William Harvey também foi rechaçado por muitos, e o termo sistema circulatório foi cunhado de forma pejorativa. Hoje a gente usa bastante esse termo, né, circulatório, imaginando que faz menção à circulação do sangue, né, que vem pelas artérias e depois retorna para o sistema venoso, então circula. Mas, segundo alguns anatomistas mais dedicados à história da anatomia, mencionam que o termo, na verdade, era um termo pejorativo. O circulatório, na época, denotava que é uma teoria que está circulando por aí, a boca pequena, é uma teoria estapafúrdia do Harvey e tal. Então, esses mesmos anatomistas não gostam quando a gente se refere a esse sistema com esse termo, porque parece que a gente continua usando um termo que teria sido usado de forma pejorativa. Seria preferível usar o termo cardiovascular, até em respeito a William Harvey. O que faltou Harvey explicar é como o sangue passa das artérias para as veias. Né? Ele mencionava que passa das artérias para as veias por vasos diminutos, né? Até aí tudo bem, está corretíssimo, né? Mas ele não comprovou isso, ele não demonstrou isso e nem conseguiu descrever esses vasos diminutos. Por quê?
porque na época ele não tinha acesso a microscópios. Os microscópios, nessa época, estavam sendo desenvolvidos. William Harvey não estava a par dessa tecnologia na época e não conseguiu descrever, então, o sistema capilar, onde realmente acontece não só a troca gasosa, como a passagem, vamos dizer assim, né, do sangue arterial para o sangue venoso, né, para o sistema venoso. Isso só foi descrito um pouco mais na frente, não foi muito tempo depois, por Malpighi. Malpighi, o mesmo histologista de Bolonha que leva o nome nos túbulos de Malpighi, né, ele descreveu várias outras coisas. Ele era anatomista, mas teve acesso aos microscópios que estavam sendo desenvolvidos na época, e foi o primeiro a descrever a rede capilar dos pulmões, por exemplo, né? E aí ele fechou uma lacuna de conhecimento que Harvey não tinha conseguido descrever. E aí, basicamente, ele fechou o caminho pelo qual o sangue passa do sistema arterial para o sistema venoso. Muito bem, passada essa breve introdução histórica, aí vamos à anatomia de fato, onde a gente vai descrever, basicamente na aula de hoje, a aorta ascendente, o seu curto trajeto, né? A aorta tem um curtíssimo trajeto ascendente, quando ela sai do ventrículo esquerdo, e tem um trajeto, como o nome já diz, ascendente, né? Em direção à cabeça, em direção superior. Depois ela tem um pequeno trajeto também, um curtíssimo trajeto transverso, ou mais ou menos transverso, né, em que tem um formato semicircular ou um formato de arco, e por isso o termo anatômico cunhado e aceito é o arco da aorta, ou arco aórtico. Tá? Então, tem um trajeto ascendente, um arco aórtico e um longo trajeto descendente. Esse trajeto descendente começa nessa região e, como o nome já diz, desce pela região torácica, atravessa o diafragma e continua no seu trajeto descendente pela porção abdominal. Estou com um problema aqui para passar os slides, né? Mas vamos lá. Então, a aorta ascendente, aí basicamente nossa aula, a gente vai dividir assim, a aorta ascendente, arco aórtico, aorta descendente. Na aorta, quando a gente falar de aorta ascendente, né, a gente fala de irrigação do próprio coração. Depois a gente volta nesse slide para falar dos principais vasos que são oriundos do arco aórtico, para falar da irrigação do cabeça e pescoço e membro superior, a ordem que está invertida. A gente vai falar primeiro de cabeça e pescoço. Tá? E, por fim, a gente vai falar de aorta descendente, nos limitando a falar da aorta torácica. Tá? Deixamos a aorta abdominal para uma próxima aula. Estamos programados aí fazer 2 intervalinhos. Hoje a gente está com um tempo relativamente tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Primeira porção aqui, nessa porção ascendente da aorta, a gente tem basicamente 2 ramos colaterais delas aqui. Não tem mais nenhum ramo aqui, não emite nenhum raminho aqui que vai irrigar qualquer outra porção. São só 2 ramos que estão contidos aqui dessa porção ascendente da aorta. Agora, esses 2 raminhos, né, esses 2 ramos relativamente pouco calibrosos, sobretudo se comparado a esses ramos aqui, né, são ramos importantíssimos. Esses 2 ramos que são emitidos na aorta ascendente são simplesmente as artérias coronárias direita e esquerda. Né? Então, com isso, a gente já faz ideia de qual é a importância desses 2 ramos. Eles são importantes porque eles irrigam o próprio coração. O coração, a gente sabe que é um órgão muscular que está em constante trabalho, em contrações periódicas constantes, não para nunca, né? E isso demanda um gasto de energia, demanda nutrientes, demanda oxigênio, então o coração precisa receber sangue oxigenado. Alguma parte do sangue que ele recebe, ele consegue receber nutrientes e oxigênios um pouco pelo próprio sangue que passa no interior da sua cavidade, mas isso não é suficiente. A gente tem uma membrana endocárdica ali que evita uma grande difusão de nutrientes e oxigênio, então a gente precisa de uma irrigação um pouco mais convencional
para a musculatura miocárdica. Quando a gente faz um corte no coração, estamos olhando aqui na altura das válvulas e olhando da superfície superior, a gente percebe que na válvula aórtica, né, a gente tem 3 válvulas aqui, na região da formação da aorta, então aqui seria a aorta ascendente cortada, e a gente percebe em 2 dessas 3 válvulas pequenos orifícios aqui, que são os ósseos coronarianos, por onde sai, vamos dizer assim, o sangue para irrigar o próprio coração, né? Ou de onde se formam as 2 artérias coronárias, né? Coronária direita e coronária esquerda. Muito bem. Uma coisa interessante aqui é que essas são as únicas artérias que se enchem na diástole. O que quer dizer isso? Durante a sístole, quando o coração se contrai, ele expulsa o sangue aqui contido na cavidade ventricular esquerda, na ventricular direita também, né? Os pulmões, e aqui na ventricular esquerda, para a artéria aorta. A artéria aorta é uma artéria com uma grande força contrátil e ela vai se contraindo, espalhando o sangue para todos os tecidos. Isso acontece durante a sístole. Então, durante a sístole, todas ou quase todas as artérias do corpo se enchem de sangue arterial, recebem sangue durante a sístole. Isso é o normal. O excepcional é receber sangue durante a diástole. Isso só acontece com as coronárias. Por quê? Uma vez que existe aqui um trajeto ascendente, da aorta, quando o ventrículo esquerdo se contrai, o sangue é expulso e durante a diástole existe alguma força gravitacional para empurrar o sangue de volta para essa região mais inferior. Por outro lado, durante a diástole, durante a sístole, essas válvulas estão abertas, né, e o sangue vem num fluxo aqui no sentido superior. Durante a diástole, então, essas válvulas estão fechadas e o sangue consegue fluir para essas artérias aqui. Então, bastante interessante o enchimento das artérias coronarianas ser especificamente durante a diástole. Outro aspecto interessante, do ponto de vista fisiológico, é que durante a sístole a parede miocárdica está contraída, então não conseguiria receber um grande afluxo de sangue, né? E durante a diástole, por outro lado, essa parede está essencialmente relaxada, né? Principalmente a parede ventricular, relaxada, e aí consegue ser mais permeável ao fluxo de sangue das artérias coronárias. Aqui, num outro esquema, com a cavidade aberta, a cavidade ventricular aberta, com as 3 válvulas aórticas, mostrando os ossos coronarianos em 2 delas e como essas válvulas atuam como formato de bolso, e aí o sangue enchendo aqui consegue refluir ou passar pelos ossos coronarianos. Muito bem. Aqui vamos descrever, então, as artérias coronárias, direita e esquerda, com alguns dos seus principais ramos. Não vamos nos preocupar em descrever todos os ramos, né, mas alguns desses principais a gente vai falar, e aí vamos falar um pouquinho sobre exames que investiguem a anatomia das artérias coronárias, né? Obviamente, antes de falar disso, por que esse tema é super importante? Porque essas artérias comumente se obstruem e provocam o infarto do miocárdio. Então, essas artérias, vocês vão perceber que existem algumas anastomoses, então existem algumas regiões cardíacas aqui, por exemplo, essa daqui, que recebe sangue tanto por uma artéria quanto por outra. Isso é mais frequente em pessoas mais velhas, né, e menos frequente em pessoas mais jovens, mas, independente da idade, a maior parte do coração recebe sangue de circulação terminal, ou seja, essa região aqui, por exemplo, só recebe, nesse exemplo anatômico aqui, sangue dessa artéria aqui, desse ramo aqui. Tá? Então, se esse ramo obstrui, essa região fica sem receber sangue oxigenado e pode, eventualmente, sofrer de infarto, sofrer uma necrose, né, uma isquemia cardíaca, com consequências de diminuir a sua força contrátil, e quando isso é numa grande área cardíaca, a consequência pode ser fatal. Né? Isso é muito comum, tem uma alta prevalência associado à obesidade, acúmulo de
formação de ateroma, de placas de ateroma, tabagismo, falta de atividade física, dislipidemia, enfim, uma série de fatores aí que predispõem à formação de obstruções coronarianas. Por isso, o tema é extremamente importante. Então, a artéria coronária esquerda, a gente está mostrando ela aqui, ela já se bifurca aqui em dois ramos principais, um ramo que a gente chama de ramo interventricular anterior. Presta atenção na nomenclatura, que aqui a gente só chama de artéria, a artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita. Todos os outros são chamados de ramos, tá? Essa nomenclatura oficial. Eventualmente, vocês vão ouvir assim, a artéria interventricular anterior, tá? Mas a nomenclatura correta é chamar de ramo interventricular anterior, tá? Então, mais comumente, a artéria coronária esquerda emite aqui um ramo que vai passar pelo sulco interventricular na face anterior do coração. Então, a gente chama de ramo interventricular anterior. Tá? Esse ramo interventricular anterior, obviamente, emite vários ramos colaterais e tal. Desses, os mais importantes são esses dois aqui, que são os ramos laterais, o primeiro e o segundo, ramos laterais do ramo interventricular anterior. Por que eles são mais importantes? Esses ramos são mais importantes porque eles irrigam uma parcela maior de tecido miocárdico e uma parcela importante. Eles são ramos importantes para a irrigação dessa região do ventrículo esquerdo. Logo, a sua importância funcional acaba sendo bastante clara, né? Outra coisa que a gente já precisa ter em mente é que existe grande variação anatômica aqui. Então, essa região miocárdica que pode ser, num indivíduo, irrigada por ramos laterais do ramo interventricular anterior, em outro indivíduo, essa região pode ser irrigada por ramos laterais aqui da artéria marginal, dessa artéria aqui do ramo marginal. Tá? Então, tenham em mente que pode haver grande variação anatômica. Depois, aqui, essa bifurcação que a gente mencionou da coronária esquerda é no ramo interventricular anterior e no ramo circunflexo. Tá? Circunflexo, porque ele faz uma volta aqui, ó, e a gente, na visão posterior, continua a observar ele aqui. Tá? Então, o ramo circunflexo é o segundo ramo aqui importante da bifurcação da coronária esquerda. O ramo circunflexo emite um ramo importante aqui, que é o ramo marginal esquerdo. A gente consegue ver, é marginal porque fica bem na margem cardíaca. Então, a gente comumente consegue ver tanto numa visão posterior quanto numa visão anterior. Obviamente, ele não obedece estritamente essa margem, tem sempre caminhos tortuosos, passando para a visão anterior, passando para a visão posterior. Tá? E, de forma infrequente, né, o ramo circunflexo vai emitir um ramo interventricular posterior. Tá? Então, na superfície posterior do coração, a gente sempre vai ver um ramo interventricular, sempre vai ter um ramo interventricular. Estou me embananando aqui com os slides, né? Sempre tem o ramo interventricular posterior, mas em alguns indivíduos, o ramo interventricular posterior é oriundo do ramo circunflexo da coronária esquerda. Em outros indivíduos, ele pode ser ramo da artéria coronária direita. Tá? Então, existe, como já mencionado, variação anatômica aqui. A gente está vendo aqui, ó, a coronária direita, ela faz a volta aqui, se continua na região posterior. Em alguns indivíduos, como nesse esquema, ela para por aqui. Em outros indivíduos, ela pode continuar até o sulco interventricular, sendo responsável por emitir o ramo interventricular posterior. Tá? Mesma coisa aqui, ó, nesse esquema aqui, nesse desenho, a gente tem o ramo circunflexo terminando e emitindo o ramo do nó atrioventricular. Tá? Isso também é infrequente, mais comumente o ramo do nó atrioventricular é formado pela artéria coronária direita. A artéria coronária direita vindo por aqui emite ramos para a região do nó atrioventricular, que é uma região importante por ser uma das regiões de marca-passo cardíaco.
né? Então, é sempre importante essa região, eventuais obstruções desses ramos podem cursar com arritmias cardíacas por isquemia do nó atrioventricular. Muito bem, a artéria coronária direita, essa outra que a gente está vendo aqui, é um pouco mais simples de se estudar, né? Emite já de cara um ramo do nó sinoatrial, esse é sempre emitido pela coronária direita, aí é um ramo também super importante, porque ele vai, embora não seja grande volume sanguíneo, ele vai irrigar o nó sinoatrial, que é o importante marca-passo cardíaco, junto com o átrio ventricular, né? O primeiro gerador de estímulo para batimento atrial é o nó sinoatrial, né? O segundo é o átrio ventricular. Muito bem. Além desse ramo, tem um ramo aqui do cone arterial, a gente percebe já nesse esquema anastomoses entre coronária direita e esquerda para irrigação do cone arterial. E a gente vê aqui uma artéria super importante, a artéria marginal direita, né? O ramo marginal direito, melhor dizendo, tá? Importante para a irrigação do ventrículo direito. Então, também uma artéria de grande importância, dado o volume de musculatura que ela precisa irrigar, né? E aí a artéria coronária direita faz a volta aqui, passando para o aspecto posterior, né? E aí, com diferenças anatômicas, ela pode vir até o sulco interventricular, pode emitir ramos com nó atrioventricular, pode emitir a artéria ou o ramo interventricular posterior e assim por diante. Esse slide aqui é mais para a gente mostrar um exame bastante interessante, que modernamente tem sido utilizado para estudo da anatomia vascular cardíaca. Esse é um exame de tomografia computadorizada, realizado sob contraste. O paciente entra numa tomografia, é injetado um contraste, esse contraste permeia os vasos sanguíneos do corpo todo, esse contraste é injetado normalmente por veia mesmo, né, processo venoso, e aí, eventualmente, ele vai, passando por todos os vasos, vai passar também pelas artérias coronárias, que ficam bem demarcadas quando você faz um exame de alta definição, né? Então, isso é o que a gente chama de angiotomografia, é feito em alguns casos de suspeita de baixa irrigação do miocárdio. Então, pacientes com angina e tal, às vezes são submetidos a esse tipo de exame, tá? Mais comumente, o exame mais realizado é um exame também mais invasivo. Então, por isso, a importância da angiotomografia, por ser menos invasiva. Mas, sem dúvida, um exame mais preciso é o cateterismo cardíaco, né? Ou a angiografia coronariana. Tá? Então, como é que é feito esse exame? Olha como ele é mais invasivo. Você tem que anestesiar ou sedar o paciente, fazer uma anestesia local, dissecar uma artéria, né? Normalmente é dissecado ou uma artéria femoral ou uma artéria radial. Nesse esquema aqui está sendo utilizado uma artéria braquial, mas é mais comum se utilizar uma artéria radial, que é mais superficial, mais simples, menos problemática, dá menos complicação, né? E aí se introduz, através dessa artéria, seja femoral ou radial, um catéter, que é um catéter longo, que vai pela aorta e tal, passa pelo arco da aorta e entra nos ossos coronarianos. Então, aqueles ossos que a gente mostrou lá, ó, quando chega aqui nos ossos coronarianos, o catéter vai lá e penetra primeiro em um e depois em outro. Tá? E aí é injetado um contraste, numa quantidade de contraste menor do que é injetada para a angiotomografia, né? Mas já é injetado dentro da coronária. Tá? Então, a gente consegue observar assim a anatomia. Do ponto de vista, a gente não vê o coração tão bonito, mas a gente vê muito bem a anatomia vascular das artérias coronarianas. Então, aqui a gente vê uma artéria coronariana esquerda, com um ramo interventricular anterior. A gente percebe que não há grandes diferenças no calibre dessas artérias, está mais ou menos liso. Aqui ela emite um ramo, o ramo é menos calibroso do que essa artéria principal. Aqui esse ramo emite outro ramo, menos calibroso, e assim vai. Aqui uma artéria, um ramo circunflexo na coronária esquerda. Tá? Então, aqui a gente vê uma anatomia
normal, um coração bem irrigado, uma distribuição vascular ok. Nesse outro lado, a gente já vê um bloqueio aqui bastante significativo no tronco comum da artéria coronária. Então, todo aquele coração que recebe sangue pela artéria coronária esquerda vai receber uma quantidade menor de sangue, um volume menor de sangue, porque existe uma obstrução aqui. Não é uma obstrução total, né? Inclusive, senão o indivíduo já estava morto, mas é uma obstrução importante aqui que merece atenção cirúrgica, tratamento cirúrgico. Tem um outro bloqueio aqui na artéria circunflexa, um bloqueio menos importante, tanto pela localização anatômica dele, né? Esse bloqueio diminui o fluxo sanguíneo para toda a região vascularizada pela artéria coronária esquerda. E esse daqui só para uma parte vascularizada pela artéria circunflexa. Tá? Mas ambos precisam ser tratados. Tá? A gente percebe aqui também que o paciente tem alguns fios aqui que demonstram para a gente que já houve uma esternotomia. Esses fios metálicos são utilizados para fechamento do externo. Um paciente que deve ser uma angiografia de pós-operatório imediato ou de pós-operatório tardio, enfim. Normalmente, esses bloqueios, essas obstruções, elas podem ser tratadas pela introdução de stent. Então, nesse mesmo exame da angiografia coronariana, né, um radiologista intervencionista, o profissional que faz isso, ele introduz umas malhas metálicas que se expandem, né, e aí fazem com que essa porção arterial que está diminuta, né, seja expandida de dentro para fora e para melhorar a passagem de sangue, o fluxo de sangue por esse trecho que está obstruído. Tá? Em alguns casos, antigamente não existia essa tecnologia de stent, né? Hoje já existe, já facilitou bastante, mas em alguns casos ainda é necessária cirurgias com o peito aberto, né? Cirurgias com toracotomia, para fazer bypasses, para fazer pontes, né? E por sobre o local onde tem uma obstrução. Então, aqui um exemplo de um coração, né? Um esquema com pontes de safena, né? Então, como é que é feito isso daqui? Primeiro, você vai lá e pega uma veia safena. A gente então faz uma incisão na perna do paciente, coleta uma veia safena, geralmente a safena magna, uma veia que não tem nada a ver com o coração, mas é uma veia que é facilmente acessada, é superficial, não traz grandes complicações quando retirada, né? E aí se usa essa veia aqui como material para fazer uma anastomose na aorta, geralmente na porção ascendente mesmo da aorta, e no trecho após a obstrução. Então, se tem uma obstrução nessa região, você faz um bypass para essa região aqui. Tá? Se tem uma obstrução aqui nessa região, estamos vendo aqui por transparência a região posterior, você faz um bypass para essa região imediatamente depois, para que as regiões distais à obstrução possam receber sangue oxigenado. Tá? Isso é o que é chamado de ponte de safena. Outra bastante comum é a ponte de mamária. Né? A ponte de mamária, na verdade, já começa com uma terminologia anatômica antiga, incorreta. A gente tem uma artéria que a gente chama de artéria torácica interna. Essa artéria é um ramo aqui da artéria subclave, a gente vai falar dela um pouco mais para frente, corre por dentro da cavidade torácica, ao lado do externo, na parede anterior. Tá? Então, dentro da cavidade torácica, mas na parede anterior, margeando o externo aqui, por dentro, de um lado e de outro, a gente tem as artérias torácicas internas. Artéria torácica interna direita, artéria torácica interna esquerda. Essas artérias, antigamente, eram chamadas de artérias mamárias. Tá? E elas ainda são utilizadas para fazer pontes sem retirada da sua origem normal, lá da subclave, né, que ainda é intratorácico, aqui é fácil do cirurgião dissecar essas artérias, né, fazer ligaduras dos ramos colaterais dela, a gente percebe que tem vários raminhos colaterais aqui, nas torácicas internas, você tem que ir ligando isso daqui,
né? Liberar toda a torácica interna, ela já está uma artéria intratorácica, bem próxima aqui ao mediastino, e aí fazer os bypass, se tem uma obstrução aqui, eu venho aqui e faço uma anastomose imediatamente distal a essa obstrução, o sangue é ejetado aqui do coração, vem aqui pela artéria subclávia, passa pela torácica interna e volta para o coração. Tá? Então, temos modificações fisiológicas importantes, mas que são efetivas em fazer com que o coração receba sangue oxigenado. Tá? Muito bem, falando rapidamente da drenagem venosa do coração, esse sangue arterial que chega ao coração precisa ser drenado e devolvido ao sistema venoso, né? Isso é feito, em parte... Bom, lembrando só que essas artérias aqui, elas têm vários outros ramos intramurais, elas vão emitindo ramos pequenos para o interior da musculatura cardíaca, né? Penetrando na musculatura cardíaca para realmente levar oxigênio e nutrientes para essas células. Né? Então, parte do sangue venoso é drenado diretamente para as câmaras cardíacas. Então, nem todo o sangue que é levado ao coração pelas coronárias é drenado pelas veias coronárias, pelas veias cardíacas. Tá? Mas uma boa parte, sim. Uma boa parte é drenada, começando aqui pela veia interventricular anterior, fácil da gente lembrar, ela vai correr, então, no sulco interventricular anterior, né? Aí, quando chega aqui, ela faz essa curva. A gente tem também aqui, ó, uma veia marginal direita, tá? Bem na margem cardíaca à direita. A veia interventricular anterior faz uma curva e continua sendo chamada de veia cardíaca magna. Magna porque é maior, a gente percebe o calibre dela, né? E a veia marginal aqui continua como veia cardíaca parva. Parva, que significa pequena, né? Inclusive em português de Portugal, a gente ainda usa esse termo parvo para coisas pequenas, né? Aqui a veia cardíaca parva. As duas se unem nessa região onde formam o seio coronário. Aí o seio coronário, então, drena o sangue venoso de volta para o átrio direito. Então, essa é, resumidamente, a drenagem venosa do coração. Vamos em frente. Agora a gente pode dar um intervalinho de 5 minutinhos, tomar uma água. Já vi que tem 2 dúvidas aqui. Se der tempo, eu respondo. Vou parar aqui um pouquinho a gravação. Então, continuando aqui, nós já vimos a nossa porção de aorta ascendente. Vamos falar agora um pouquinho do arco aórtico e vamos falar da irrigação cabeça e pescoço, depois do membro superior. Então, o arco aórtico, que é uma porção mais interessante, do ponto de vista anatômico, do que a aorta ascendente, porque ela tem 3 grandes ramos aqui, né? Mais comumente 3 grandes ramos, bastante interessante. Do lado direito, né? Então essa é uma visão anterior, esse então é o lado direito, esse é o lado esquerdo, né? Do lado direito, a gente tem uma artéria que a gente chama de tronco braquiocefálico, tá? Tronco, sempre que a gente ouvir falar de tronco, um tronco arterial, a gente já imagina que essa é uma artéria bastante curta, tá? E que logo se ramifica, e normalmente calibrosa. Tá? Então, o tronco braquiocefálico não é diferente. É uma região arterial bastante curta, alguns centímetros, de 1 a 3 centímetros, e logo ele se ramifica, se bifurcando aqui em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Tá? Então, lembrando, à direita, o primeiro ramo que a gente vê aqui no arco aórtico é o tronco braquiocefálico, ele vai levar sangue para a região direita e logo ele se ramifica em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Tá? Continuando no nosso arco aórtico, a gente vê outras 2 artérias aqui, logo a seguida, que são a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Então, do ponto de vista funcional, não há grande diferença do lado direito para o lado esquerdo. Do lado direito,
a gente vai ter uma artéria carótida comum, que é a principal irrigação para pescoço, cabeça e pescoço, né? E uma artéria subclávia direita, que é a principal irrigação para membro superior. Tá? Existem, obviamente, colaterais, artérias daqui que vão irrigar o pescoço, que vão irrigar tórax, enfim, a gente vai falar disso já já. Tá? Do lado esquerdo, a gente também tem a carótida comum e a subclávia. A diferença é que, do lado direito, essas artérias vêm de um tronco arterial, que é o tronco braquiocefálico, já denota para a gente que vai levar sangue, principalmente para a região braquial, ou região do membro superior, melhor dizendo, né? E cabeça, ou melhor dizendo, cabeça e pescoço. E à esquerda a gente tem as duas sendo oriundas diretamente da aorta na sua porção transversa, no arco da aorta. Dúvidas até aí? Não, tranquilo, né? Depois eu fico perguntando dúvidas, vocês mandam me embanando. Então, mandem no chat aí se tiver. Tá? Aqui a gente vê uma imagem bonita, onde a gente consegue perceber essa anatomia. Então, o arco da aorta aqui, com o tronco braquiocefálico à direita, se ramificando em artéria subclávia, indo aqui principalmente para o membro superior, né, à direita, e artéria carótida comum indo para a cabeça e pescoço, né, à direita. E do lado esquerdo, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Professor, é sempre assim que isso acontece? Não, existe variação anatômica disso. A gente pode ter indivíduos onde a gente não tem o tronco braquiocefálico e tem a artéria subclávia direita e a artéria carótida comum direita vindo diretamente do arco da aorta. A gente pode ter, mais raramente, um tronco braquiocefálico à esquerda, e aí ele logo se ramificando em artéria carótida comum e subclávia. Então, existe alguma variação anatômica, esse é o mais comum, isso acontece na grande maioria dos casos aqui, né, que a gente observa. Muito bem, vamos falar então da irrigação da cabeça e pescoço. A cabeça e o pescoço vão receber sangue, principalmente através da artéria carótida comum, mas também vão receber sangue através da artéria subclávia, tanto à direita quanto à esquerda. Já vimos que são artérias bastante semelhantes, embora a origem seja diferente, uma vem do tronco braquiocefálico, outra vem diretamente da aorta, o trajeto a partir daí é bastante semelhante. Tá? Então, a artéria subclávia aqui, a gente está vendo aqui tronco braquiocefálico, a bifurcação dele, a artéria carótida comum direita, aqui à esquerda, e aqui a artéria subclávia. Então, primeiro a gente já vai ver que o primeiro ramo aqui importante da artéria subclávia é uma artéria que vocês já devem conhecer, que é a artéria vertebral. A artéria vertebral é um ramo que se direciona superiormente, né, ou se dirige em direção superior, né, penetra nos processos transversos das vértebras cervicais. As vértebras cervicais, então, se distinguem por ter um forame no processo transverso, que é o forame para a passagem dessa artéria, e essas artérias vertebrais, tanto de um lado quanto de outro, penetram na cavidade craniana, não deixam grandes ramos nesse trajeto cervical delas, quer dizer, elas não são feitas para irrigar nenhuma estrutura importante ou de forma significativa, nenhuma estrutura cervical, elas passam quase que sem deixar ramo importante, né? Penetram pelo forame magno na cavidade craniana, e aí dentro da cavidade craniana se unem para formar a artéria basilar. A artéria basilar que vocês imaginam que já tenham estudado quando falamos do sistema nervoso central, é uma daquelas artérias que vão formar o polígono de Willis ou círculo arterial cerebral. Tá? Se tiverem dúvida quanto a isso, vocês botem no chat que depois a gente comenta, mas esse acho que é um conteúdo de irrigação de sistema nervoso central que vocês já viram. Tá? Tudo bem. Outro ramo aqui da artéria subclávia, que não vai irrigar membro superior e vai irrigar a cabeça e pescoço, é o tronco tírio-cervical. Tá? Então, o tronco tírio-cervical, um tronco, de novo, uma artéria curta que logo se ramifica, tá? Calibrosa, né? E logo se ramifica em artérias menores. Tá? Como o nome já diz, o tronco tírio-cervical deve levar sangue para
para a tireoide e para a região cervical. Verdade, mas não confiem só nessas inferências de nome, porque esses nomes, às vezes, enganam a gente. Por quê? O tronco tíreo-cervical emite uma artéria aqui, por exemplo, que é a artéria supraescapular, que não é nem para a tireoide, nem para a região cervical, para a região escapular, ela vai irrigar. Deixa eu ver se no outro slide está melhor. Aqui, ó, a artéria supraescapular vai vir para a região escapular aqui, sobre, né, acima da escápula, depois tem um raminho acromial aqui para a região acromial, quer dizer, não está relacionado com cervical, nem com tireoide, está relacionado muito mais com região escapular, região de ombro, enfim. Tá? Tem também uma cervical transversa, uma região mais posterior aqui do pescoço, uma artéria cervical ascendente. Percebam que o calibre não é muito grande, né? Não é uma artéria tão calibrosa quanto a vertebral, muito menos quanto o tírio cervical aqui, quanto o tronco de origem. Tá? Mas são artérias que irrigam aqui estruturas musculares da região cervical. E aí termina aqui com alguns ramos esofágicos para irrigação do esôfago, propriamente dito, e ramos que vão da artéria tireoide inferior, é uma importante artéria para a irrigação da glândula tireoide, e vocês vão ver que a glândula tireoide recebe sangue por diferentes circuitos, né, diferentes origens, né? Ela é bastante vascularizada, como a maioria das glândulas, e recebe sangue de diferentes origens. Isso é importante do ponto de vista cirúrgico, uma vez que as tireoidectomias, as retiradas de glândula tireoide, são cirurgias muito frequentes e que precisam, então, de atenção nessa anatomia vascular. Tá? Termina também emitindo alguns ramos aqui que a gente chama de ramos faríngeos, porque vão irrigar estruturas da faringe. Tá? Então, o tronco tíreo-cervical, no final das contas, dão vários pequenos ramos aqui para a região cervical, para a região escapular, e de mais para a região, para o esôfago, propriamente dito, cervical, e de maior importância aqui, a artéria tireoide inferior. Muito bem, a próxima que a gente vai falar aqui, então, já entrando na artéria carótida comum. A artéria carótida comum, a gente percebe o calibre dela, uma artéria bastante calibrosa, tanto à direita quanto à esquerda, é muito importante, recebe esse nome de comum, porque logo ela se ramifica, se bifurca em artéria carótida interna e artéria carótida externa. Percebam que ela não deixa, nesse trajeto de artéria carótida comum, nenhum grande ramo, nenhum ramo muito calibroso, nenhum ramo muito importante. Tem alguns pequenos ramos aqui para a própria glândula tireoide, para outros ramos esofágicos, ela pode originar alguns ramos esofágicos para esôfago, irrigação traqueal, irrigação das vísceras cervicais, alguns raminhos pequenos, e de mais importante é um pequeno ramo que às vezes está presente, às vezes não, que é a artéria tireoide ima. Tá? É um pequeno ramo, mas que, se não identificado e ligado durante as tireoidectomias, pode levar a hemorragias aí que podem complicar a cirurgia. Tá? Então, na região mais ou menos na altura do pomo de Adão ou da proeminência laríngea, né, da cartilagem tireoide aqui, a gente tem a bifurcação da artéria da artéria carótida comum em artéria carótida interna, que é mais posterior, tá? E artéria carótida externa, que é mais anterior. Percebam, esse slide aqui está importante para a gente perceber duas coisas. Primeiro, como ela já é calibrosa, né, e que quando chega na região de bifurcação, ela fica ainda mais calibrosa. Pela lógica, as artérias, quanto mais próximas do coração, mais calibrosas são. À medida que elas vão se distanciando do coração, normalmente elas vão deixando alguns raminhos e vão ficando menos calibrosas, né? Tem menos volume de sangue passando por elas. Né? Aqui a gente tem uma excepcionalidade. Aqui, sem que haja nenhuma anastomose, sem que chegue nenhuma outra artéria aqui para se juntar com a carótida comum, a gente tem uma dilatação. Isso é o que a gente chama de seio carótico. Tá? Seio carotídeo
ou seio carótico, é essa região de bifurcação da artéria carótida comum, onde a gente percebe essa dilatação, por isso um seio. Tá? Na região medial a esse seio, então não dá para ver nessa imagem, está do lado medial à artéria, ao seio carótico, a gente tem uma estrutura ovalada que a gente chama de glomo carótico. Tá? O glomo carótico, ele do ponto de vista anatômico, ele não é tão importante. Vocês precisam saber aonde ele fica exatamente nessa região de bifurcação da artéria carótida comum, e precisam saber a função dele. O glomo carótido, ele é importante porque ele é um conjunto de receptores, de baroreceptores, né? Ou seja, receptores de pressão, que percebem, então, são estruturas capazes de perceber a pressão arterial no interior da artéria carótida. Essa estrutura, obviamente, está conectada ao sistema nervoso central, faz parte do sistema nervoso visceral aferente, estão levando essas informações para o sistema nervoso central, que lá percebe se a pressão arterial está adequada, está muito alta, está muito baixa, e dispara, através do sistema nervoso autônomo, medidas para que aumente ou diminua a pressão arterial de forma sistêmica. Então, esse é vamos dizer assim, um sensor, grosseiramente falando, é um sensor de pressão arterial que a gente tem no nosso corpo. É um dos mais importantes, se não o mais importante. Tá? Vamos em frente, eu vi que tem umas perguntas aqui, mas mais na frente a gente responde quando der tempo. Tá? Então, artéria carótida externa e artéria carótida interna. Bom, sobre a artéria carótida interna, a gente não vai falar muita coisa. Por quê? Porque ela passa aqui novamente uma imagem de técnica de injeção-corrosão, né, onde a gente percebe aqui a carótida interna esquerda, carótida interna direita, e as duas vertebrais, vertebral esquerda, vertebral direita, se unindo, formando a artéria basilar. Aí a gente percebe que ela não deixa ramos importantes aqui, na região cervical, ela simplesmente penetra na cavidade craniana e lá se junta com as artérias que formam o polígono de Willis, o círculo arterial cerebral. Então, a artéria carótida interna, tanto direita quanto esquerda, são importantíssimas para a irrigação do encéfalo. Tá? Exceção a isso, são alguns ramos, principalmente aqui o mais importante, a artéria oftálmica, que é ramo da carótida interna e que vai irrigar o olho, o globo ocular, né? E tem alguns raminhos também que vão irrigar a órbita, né? Estruturas extraoculares presentes na órbita, inclusive alguns raminhos que vão se unir, se ganhar estruturas mais superficiais e se unir com sistemas superficiais provenientes da carótida externa. Tá? Então, dito isso, vamos falar da carótida externa. Esse negócio aqui que eu risquei aqui sem querer, que eu não consigo tirar, né? Fica irritando. Então, vamos falar da carótida externa. Essa, sim, é cheia de ramos, cheia de raminhos laterais, tá? Para a gente mencionar. São 8 ramos importantes aqui da carótida externa, que a gente vai dividir em ramos anteriores. Ramos anteriores são aqueles que vão para a região da carótida externa, uma região anterior, estão aqui assinalados em salmão, talvez, né? Um ramo medial, né, que está aqui assinalado em azul, é um ramo que tem um direcionamento medial à carótida externa. 2 ramos posteriores, 2 ramos que vão para a região posterior aqui, e um ramo, ou melhor, 2 ramos terminais. Tá? Na verdade, é um ramo terminal e um ramo quase terminal, vamos dizer assim, que é classificado como terminal também. Tá? Então, são esses aqui em bege. Tá? Vamos falar de cada um deles rapidamente. Nessa imagem aqui, a gente aproveita para falar de um ramo anterior, a artéria tireoide superior, e o ramo medial da carótida externa, que é a artéria faríngea ascendente. Não estou me dando bem com isso aqui. Tá? A artéria tireoide superior, como o nome já diz, a principal estrutura de irrigação é a glândula tireoide de novo. Então, só para a gente lembrar,
a artéria tireoide recebeu sangue pela tireoide íma, recebeu pela tireoide inferior, ramo lá do tronco tíleo cervical da subclávia, recebeu um pouquinho de sangue aqui, ramo da artéria, pequenos ramos aqui da carótida comum, né, e recebe grande suprimento da artéria tireoide superior, que é o primeiro ramo, o ramo mais inferior aqui, da carótida externa. Tá? A tireoide superior não só leva sangue para a glândula tireoide, mas tem também um ramo aqui importante, a artéria laríngea superior, importante para irrigação das estruturas laríngeas, e um outro ramo um pouco menos importante, que é o ramo infraióide. Tá? Um outro ramo aqui também importante, ramo esternocleidomastoide, como o nome indica, vai irrigar o músculo esternocleidomastoide. Outra artéria que a gente estuda aqui nessa mesma imagem é a artéria faríngea ascendente. A artéria faríngea ascendente é um ramo medial, ela não tem nenhum direcionamento anterior, nem posterior e nem é terminal aqui. Ela é um ramo que vem para a região medial da artéria carótida, bem pouco dilatado, né? Um ramo delgado, que tem ramos faríngeos, né? Por isso o nome dele, então que vão irrigar estruturas da faringe, especificamente o mais importante da laringofaringe, porção mais inferior da faringe, né? E ela continua no seu trajeto ascendente, terminando em duas artérias importantes, uma artéria timpânica inferior, que vai irrigar, então, o meato acústico, né? Vai irrigar estruturas auditivas, e a artéria meníngea posterior. Então, você vê como o sistema carótido externo, né, emite algumas artérias que vão penetrar na cavidade craniana, para irrigar aqui as meninges. Tá? Então, a artéria meníngea posterior, por exemplo, é um ramo da artéria faríngea ascendente, que é ramo da carótida externa. A próxima artéria aqui, a artéria lingual, né? Um ramo anterior da carótida externa. Como o nome já diz, a principal função dela é levar sangue para a língua, né? Mas não só para a língua, como também para o assoalho da cavidade oral. Então, para esses músculos supraioides aqui, que forram internamente, né, e inferiormente a cavidade oral, são irrigados, além da musculatura da língua, são irrigados pela artéria lingual. Tá? Próxima artéria, essa bastante importante, a artéria facial. A artéria facial aqui, ó, o outro ramo, né, o terceiro ramo anterior da carótida externa, vai deixar vários raminhos diferentes. A artéria palatina ascendente, é uma artéria que sobe por aqui para irrigar o palato. A artéria tonsilar é a artéria que vai irrigar as tonsilas, né, a tonsila palatina nessa região, importante nas cirurgias de amidalectomias, né, de tonsilectomias, né, e ela continua com o seu trajeto no aspecto medial do ângulo da mandíbula, então passando por dentro aqui da mandíbula, no ângulo medial, tá? Não por dentro do osso, mas no aspecto medial ao ângulo da mandíbula, e nessa região aqui ela passa para o aspecto lateral, inclusive aqui é um ponto de palpação do pulso da artéria facial. Tá? Aqui ela se ramifica, deixa um ramo que a gente chama de submentual, que é esse ramo que vem por baixo do queixo, irriga o queixo aqui, irriga a região mentual, então, sempre lembrando, vai levar irrigação para as estruturas ósseas e vai levar irrigação para a musculatura da mímica e para tegumento, né? Então, para a pele também. Tá? Continua aqui, dando ramos para a artéria labial inferior, para a artéria labial superior, artéria angular aqui, passando pelo lado da órbita, enfim, irrigando praticamente toda a superfície anterior da cabeça, né? Então, a face, propriamente dita, músculos da mímica. Aqui, esses ramos vão fazer anastomoses, né, com as artérias oftálmicas, que são ramos das carótidas internas. Né? Esses ramos aqui fazem anastomose com ramos da artéria temporal superficial, que vai vir por aqui e se espalhar por aqui, inclusive fazendo anastomose aqui. Então, existem anastomoses entre os diferentes ramos aqui da carótida externa. Tá?
Ramos posteriores aqui, que a gente vai mencionar, a artéria occipital, a primeira delas, mas um direcionamento bem posterior, passa no aspecto medial do processo mastoide e se dirige para a região mais posterior do crânio, irrigando as estruturas superficiais ali da região occipital. Outra artéria, nesse mesmo slide, artéria auricular posterior, também se direcionando ao posterior, tem um ramo importante aqui, ramo parotídeo, que vai irrigar a glândula parótida, um outro ramo aqui importante, artéria timpânica posterior, também fazendo parte da irrigação do conjunto auditivo, né? E ela continua aqui irrigando aspectos superficiais dessa região periauricular. Então, musculatura, fáscias epicrânicas e pele da calvária irrigados por essa artéria nessa região. Artéria temporal superficial, essa sim, artéria terminal, então a porção da carótida externa aqui bem mais fina já, emite um ramo que é a artéria maxilar, a gente vai falar a seguir, e termina com uma artéria temporal superficial. A artéria temporal superficial vai emitir alguns raminhos, então artéria facial transversa, mais para a face, artéria zigomática orbital para essa região da face, artéria temporal média já para a fossa temporal, né, irrigando músculos temporais e região de tegumento dessa região, e termina com vários ramos aqui, com anastomoses livres entre si, e com anastomoses, inclusive, com ramos terminais da artéria facial, anastomoses com ramos da artéria auricular posterior e a artéria occipital, todos eles vão se ramificando aqui, vão se anastomosando aqui nos seus ramos menores para a irrigação da calvária. Por fim, mas não menos importante, a gente fala da artéria maxilar. A artéria maxilar talvez seja o ramo mais intrincado, né, desse conjunto de artérias da carótida externa, né? É um ramo que é considerado terminal, mas a gente já viu que ele é imediatamente antes da temporal superficial e tem vários, tem vários ramos colaterais aqui, vários desses muito importantes. Então, a gente divide a artéria maxilar em 3 porções, ou 3 partes, né, do ponto de vista didático e anatômico. Primeiro, a parte mandibular, essa primeira porção aqui da artéria maxilar, a gente chama de parte mandibular. Depois, a parte pterigóide, essa segunda parte aqui. E depois, uma parte terminal, que é a pterigopalatina. Então, na parte mandibular aqui, a gente já começa com uma artéria alveolar. Vou admitir aqui. Artéria alveolar inferior, esse ramo aqui, como o nome já diz, ela vai penetrar no osso da mandíbula e irrigar, principalmente, além da irrigação da própria mandíbula, vai irrigar principalmente os alvéolos dentários, ou seja, vai fornecer nutrição para o crescimento e nutrição adequada dos dentes, né? Depois, o segundo ramo importante aqui é a artéria meníngea média. Tá? Então, a artéria meníngea média, uma importante artéria de irrigação das meninges, é proveniente do sistema carotídeo externo, né? Da artéria maxilar, que é um dos ramos terminais da carótida externa. Acho que tem um próximo slide aqui mostrando a artéria meníngea média, como penetra na cavidade craniana e se ramifica amplamente para irrigar boa parte das meninges no interior da cavidade craniana. Tá? Inclusive, aqui a gente vê a aproximação anatômica do sistema externo, de carótida externa, com o sistema intracraniano, possibilitando, inclusive, levar infecções de pescoço para o interior do crânio. Então, atenções especiais às cirurgias de pescoço para evitar disseminações de infecções aí, em órgãos mais delicados, né? Depois, artéria auricular profunda, um raminho pequeno aqui, e artéria timpânica anterior. Então, 2 ramos importantes aqui, embora pequenos, pouco calibrosos, mas importantes para o sistema auditivo. Tá? E assim a gente fecha
a parte mandibular, essa primeira parte aqui da artéria maxilar. Ela continua, né, para a segunda parte, que é a parte pterigóide. A parte pterigóide ela já deixa um ramo que a gente chama de artéria massetérica, que faz essa volta aqui e vem para a superfície externa da mandíbula para irrigar principalmente o músculo masseter, que está localizado nessa fossa massetérica aqui. Depois a gente tem esses ramos pterigóides, que vão irrigar principalmente os músculos pterigóides, lateral e medial, além de outras estruturas ali de viscerocrânio. Tá? Temos artéria temporal profunda, tá? Artérias temporais profundas aqui, vários ramos dela, que vão para a fossa temporal, também para a irrigação da musculatura temporal. Né? E temos uma artéria bucal, também bem calibrosa, que vai irrigar a cavidade bucal, parte do teto, parte da bochecha, né, da parede lateral, e parte da mandíbula, né, do osso da mandíbula. Aqui nós já vimos a meninge média. Vamos falar da terceira porção aqui, a parte pterigo-palatina da artéria maxilar. Tá? Então, a parte pterigo-palatina, o final, né, da porção da artéria maxilar, tem alguns ramos aqui. O primeiro deles, bastante importante, a artéria alveolar. Artéria alveolar superior posterior, tá? É uma artéria importante que vai penetrar na maxila e irrigar, como o nome já diz, os alvéolos dentários da arcada dentária superior. Né? Um outro ramo importante, a artéria infraorbital, esse ramo aqui, ó, né? Que vai vir por dentro da maxila, se expor, né? Se superficializar através da passagem do forame infraorbital, e aqui essa artéria vai fazer anastomose com ramos da artéria facial, com ramos da artéria oftálmica e artérias orbitais, enfim, com outros ramos arteriais que estão vindo para essa região. Tá? Artéria palatina descendente, né? Ela aqui, ó, vem descendendo dessa região, por isso o nome, para irrigar principalmente o palato duro, que está na região do teto da cavidade oral. Né? E aí a gente tem ainda uma bifurcação em artéria palatina maior, que vem para as regiões anteriores, artéria palatina menor, que vem para a região posterior, inclusive palato mole, e, por fim, a artéria esfenopalatina, que é bastante importante também, por irrigar a cavidade nasal, principalmente. Tá? Então, aqui a gente tem uma ramificação da artéria esfenopalatina em artérias nasais posteriores laterais, né? São essas artérias que se ramificam vastamente no interior da cavidade nasal, fazendo com que o ar, quando passe na cavidade nasal, seja intensamente umidificado, aquecido, né? Ao mesmo tempo, a cavidade nasal é bastante sujeita a hemorragias, inclusive sem qualquer traumatismo conhecido, simplesmente por ressecamento da mucosa nasal, como essa região realmente tem uma rede anastomótica que é bem intensa, né? Muito vascularizado, quando acontece o ressecamento dessa mucosa nasal, eventualmente esses vasos se rompem, inclusive espontaneamente, e começam a sangrar. Em distúrbios de coagulação, isso é bastante comum, a gente vê a epistaxe, né, que é o sangramento espontâneo pela cavidade nasal. Inclusive, é um sinal importante de distúrbios de coagulação, eventualmente não diagnosticados, o indivíduo que espontaneamente tem sangramentos nasais, às vezes sangramentos profusos, e que precisam de manobras cirúrgicas para estancar esse tipo de sangramento. Em traumatismos de face, né, principalmente em lutas corpóreas, em boxe, é bastante comum aqueles sangramentos nasais. Hoje em dia o boxe está fora de moda, mas as lutas de MMA e tal estão em moda. E aí, quando tem um sangramento nasal, a gente percebe que é uma hemorragia difusa e que tem dificuldade de ser estancada, né? Então, se coloca, faz compressão ali,
com cotonetes e depois se deixa um cotonete, um chumaço de algodão compressivo ali. Eventualmente, nesse chumaço de algodão, você tem soluções com vasoconstritores, com adrenalina bem diluída, para que faça uma vasoconstrição nessas arteríolas terminais aqui, que só assim é que se consegue parar o sangramento, sobretudo durante a atividade física, durante a luta, quando a gente ainda está com uma pressão arterial elevada, né? Então, com mais dificuldade, inclusive traumas contínuos, enfim. Tá? E as artérias ramos septais posteriores não estão aqui, a gente tem só o começo, mas eles, obviamente, são os ramos do septo nasal. Então, aqui a gente vê a superfície lateral da cavidade nasal, com as conchas nasais, né, e meatos nasais. Acho que o sistema respiratório vocês vão ter ainda. Né? A gente vai voltar a falar de cavidade nasal. E a superfície medial é lisa, não tem todas essas irregularidades, né? E tem também uma vasta irrigação. Tudo bem. Assim a gente já viu, então, no nosso esqueminha aqui inicial, o arco aórtico, os 3 grandes vasos aqui do arco aórtico, e a irrigação da cabeça e pescoço. Então, vamos fazer mais um intervalinho aqui de 5 minutos, antes da gente ir para a porção final da nossa aula, que a gente fala de irrigação do membro superior e da aorta e da parede torácica e a aorta descendente na sua porção torácica. Tá? Aqui, então, vamos lá, pessoal, continuando a nossa aula aqui. A gente já falou de aorta ascendente, já falamos da irrigação de cabeça e pescoço, está faltando falar de membro superior. Nosso próximo assunto é a irrigação de membro superior. Eu considero bem mais simples do que a irrigação cardíaca, que a gente já viu, e de cabeça e pescoço. Tá? A irrigação do membro superior é feita através da artéria subclávia, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? E nesse esquema aqui, a gente já vê os principais aspectos de toda a irrigação do membro superior. Então, a artéria subclávia aqui, ó, à direita, vindo a partir do tronco braquicefálico, está pintada aqui em, sei lá, dourado, né? Deixa alguns raminhos aqui, a gente vai ver esses raminhos. Aí, quando chega nessa, ela recebe o nome de subclávia, porque ela está relacionada com a clavícula aqui, né? Um pouco abaixo, um pouco atrás da clavícula, né? Quando ela sai dessa região aqui e chega na região axilar, na região da axila, a mesma artéria muda de nome e passa a se chamar artéria axilar. Então, durante esse trajeto onde essa artéria é chamada de artéria axilar, ela deixa outros raminhos colaterais aqui que a gente vai ver já já. Tá? Depois, quando ela sai da região axilar, já está realmente no braço, ela passa a ser chamada de artéria braquial. Mesma artéria, tá? Artéria subclávia, axilar, braquial é a mesma artéria que vai mudando de nome conforme a região onde ela está localizada. A artéria braquial também deixa alguns ramos, né, importantes aqui para irrigação do braço. E quando chega na fossa cubital, na região do cotovelo, região anterior do cotovelo, a artéria braquial vai se ramificar, né, em 2 artérias, uma mais lateral, que a gente chama de artéria radial, outra mais medial, que a gente chama de artéria ulnar. Essas são as principais artérias, né, do membro superior, obviamente deixando também colaterais aqui, que a gente vai vendo conforme a gente vai falar de cada uma dessas. Então, a primeira porção aqui dessa artéria é a artéria subclávia, aqui estão os ramos dela. Tá? Então, o primeiro ramo da artéria subclávia é a artéria vertebral. A artéria vertebral a gente já viu, uma artéria ascendente que anda pelos processos transversos, aqui atravessa os processos transversos das vértebras cervicais, vai irrigar o encéfalo, o sistema nervoso central, se une lá, forma a artéria basilar. Tá? Segundo ramo, artéria torácica interna. A artéria torácica interna tem um trajeto descendente,
tá? Penetra na cavidade torácica e vai ter um trajeto, aqui ela já não está mais demonstrada, pararam de desenhar ela aqui, mas ela vai ter um trajeto aqui, ó, margeando o externo, ao lado do externo, no interior do tórax. Tá? Então, na parede anterior do tórax, né, tanto de um lado quanto de outro, na região interna, dentro da cavidade torácica, ao lado do externo, a gente tem uma torácica interna direita e uma torácica interna esquerda. Tá? Essa torácica interna, apesar de vir, então, da subclávia, ela é importante para a irrigação da caixa torácica, né, que é o nosso próximo tópico aí que a gente vai falar, né, e que a gente já está se adiantando aqui. Então, quando a gente chegar na irrigação na cavidade torácica, a gente já vai ter visto algumas artérias aí importantes para a irrigação da cavidade torácica. A artéria torácica interna, também a gente não pode esquecer, ela antigamente era chamada de artéria mamária, tá? Essa nomenclatura, do ponto de vista anatômico, não é importante, ninguém mais na anatomia chama ela de artéria mamária, mas ela, do ponto de vista cirúrgico, é importante porque os cirurgiões torácicos continuam chamando ela de artéria mamária. Ninguém fala que fez uma ponte de torácica interna, todo mundo fala que fez uma ponte de mamária. Tá? E essa nomenclatura é efetiva, né, ou era utilizada, porque alguns ramos da torácica interna aqui atravessam o espaço intercostal e irrigam aqui a glândula mamária profundamente. Tá? Próximo ramo aqui da artéria subclávia é o tronco tíleo-cervical. A gente já falou desse tronco tíleo-cervical, quando a gente falou de irrigação de cabeça e pescoço. Né? Então, o tronco tíleo-cervical, que logo se ramifica em, principalmente, artéria tireoide superior, né? Quase que a artéria terminal do tronco tíleo-cervical, importante para a irrigação da glândula tireoide, artéria supraescapular, né? Essa artéria aqui que vem sobre a escápula, vai irrigar essa região de ombro, parte posterior da cavidade torácica, tem um vasinho aqui que é o ramo acromial da artéria supraescapular, para irrigar acrômio, enfim. Opa. E artéria cervical transversa, também já mencionada, para irrigação de pescoço. Né? Tá? Próximo ramo aqui da subclávia, tronco costo-cervical. Esse a gente ainda não mencionou, já poderia até ter mencionado, porque ele também vai irrigar porção cervical, inclusive com a artéria cervical profunda. Então, está aqui ó, o tronco costo-cervical, é pequeno, acho que tem um outro slide. Aqui para a gente falar da torácica interna, a gente já viu essa imagem. Né? Não, aqui já é próximo. Tá? Então, o tronco costo-cervical aqui não está exemplificado, é uma artéria bem pequena aqui, não muito calibrosa, que emite um ramo cervical profundo, uma artéria cervical profunda, como o nome já diz, vai irrigar regiões mais profundas do pescoço, e um ramo arterial intercostal suprema. Então, uma primeira artéria intercostal, também não está aqui exemplificada nessa imagem, é ramo do tronco costo-cervical, mais uma daquelas artérias que vão irrigar, então, parede torácica, a porção mais superior da parede torácica. Né? Aqui a gente já mencionou a torácica interna, o ramo importante da artéria subclávia, vindo lateralmente de um lado e de outro ao externo, deixando raminhos aqui que penetram no espaço intercostal e vão irrigar a porção superficial do tórax, né? Ramos para irrigação do próprio externo, né? E outros ramos aqui ó, que vão vir para a parede lateral do tórax. Aí, mais para frente, a gente fala onde é que vão dar esses ramos, qual a importância deles. Próxima porção aqui dessa artéria mudou de região, mudou de nome. Então, na região axilar, a artéria subclávia passa a ser chamada de artéria axilar. Não sou eu que estou escrevendo, não. O Guilherme que escreveu aqui na minha coisa. Não sabia. Nem sabia que vocês podiam escrever. Então, a artéria axilar tem alguns ramos aqui. O primeiro deles, a artéria torácica superior,
Tá aqui o desenho dela aqui, ela no desenho. A artéria torácica superior vai irrigar o quê? Parede torácica, a porção superior aqui da parede torácica anterior. Tá? Então, mais uma daquelas artérias, apesar de ser ramo da artéria axilar, está envolvida com o suprimento sanguíneo para a caixa torácica, para a parede torácica. Tá? Próximo ramo aqui, artéria tóraco-acromial. Esse ramo aqui, ó, artéria tóraco-acromial, tá? Com ramos acromial, para o acrômio da escápula, com ramo deltoide, para a região não só da cabeça do húmero, mas também para a musculatura deltoide, e com um ramo peitoral aqui descendente, que vai irrigar principalmente musculatura peitoral menor. Tá? Então, novamente, músculos envolvidos com parede torácica, embora seja a transição entre parede torácica e membro superior. Próximo ramo aqui, tem um ramo clavicular, que não está na imagem aqui, mas também é ramo clavicular para a região clavicular. Próxima, artéria torácica lateral. Então, a artéria torácica lateral, olha aqui, ó, ela vindo por baixo do músculo peitoral menor e irrigando a parede mais lateral, né, da parede torácica na região externa. Então, mais uma daquelas artérias com importância para a irrigação da cavidade da caixa torácica e não do membro superior. Tá? Todas essas artérias aqui têm importância cirúrgica quando é feito um acesso intercostal. Então, quando o tórax é invadido do ponto de vista cirúrgico, não por um acesso na linha mediana, não por uma esternotomia mediana, mas por um acesso intercostal, fazendo secção da musculatura entre uma costela e outra, e assim acessando a cavidade torácica, eventualmente essas artérias precisam ser seccionadas. Obviamente, é preciso fazer uma ligadura delas, de preferência antes de fazer a secção, para evitar hemorragia, evitar perda de sangue. E, normalmente, não são artérias terminais. Normalmente, a gente tem os vasos intercostais, o próprio torácica interna dando ramos aqui, que não deixam uma região aqui desprovida de nutrição e oxigenação quando uma dessas artérias são ligadas. Tá? Próximo ramo, artéria subescapular. A artéria subescapular, a gente vê aqui dois ramos importantes, circunflexo da escápula. Circunflexo é quando faz uma volta aqui. Tá? Então, ela faz uma volta por trás da escápula para irrigar os músculos escapulares, musculatura escapular, região posterior do tronco. Então, novamente, algo entre caixa torácica e membro superior. Tá? E artéria torácica ou tóraco dorsal. Tá? Artéria tóraco dorsal, artéria também envolvida com irrigação da parede torácica, mas se direcionando para a região dorsal, para a região posterior da caixa torácica. Aí sim a gente tem duas artérias mais envolvidas com o membro superior, as artérias circunflexas anterior e posterior do húmero. A gente está vendo aqui de novo artérias circunflexas que dão essa volta aqui, né? Uma com um trajeto posterior, passando posteriormente ao húmero e depois se dirigindo à região anterior. Essa é a circunflexa posterior, e a circunflexa anterior fazendo um trajeto parecido, mas começando anteriormente e depois se dirigindo posteriormente. São artérias importantes porque eventualmente são lesadas em fraturas de húmero, fraturas proximais de húmero, né, do colo cirúrgico do húmero, eventualmente cursam com lesão dessas artérias, o que geralmente vem com alguma hemorragia. Normalmente não são artérias muito calibrosas, né, e essa hemorragia é autolimitante, a própria contração espasmódica da artéria lesada diminui o fluxo sanguíneo e promove a formação de coágulo. Mas em pacientes com coagulopatias, esse sangramento pode ser mais grave. De novo, continuando, mudou a região, mudou a nomenclatura. A artéria axilar, quando sai da região axilar, passa a ser chamada de artéria braquial, já está na região braquial. Então, aqui a artéria axilar, um pouco mais acima, aqui a gente já tem a região braquial, então a artéria braquial. A artéria braquial segue com um ramo principal, que é a artéria braquial profunda. Tá? O seu
principal função é irrigar essa musculatura do braço. A musculatura do braço é amplamente variável de indivíduo para indivíduo. Alguns indivíduos têm uma musculatura pouco desenvolvida, outros, né, frequentadores de academia ou que fazem grande esforço físico e tal, têm musculatura muito mais desenvolvida, então, obviamente, precisam de mais nutrientes, mais aporte de oxigênio, logo tem artérias do membro superior mais calibrosas e mais ramificadas. Então, a ocorrência dessas ramificações colaterais aqui é muito variável de indivíduo para indivíduo. Tá? É bastante comum, é quase que comum em todas as pessoas, ter a artéria braquial profunda, e essa é a principal artéria para a irrigação dos músculos do braço. Tá? Ao contrário da artéria braquial, a artéria braquial segue sem deixar muitos ramos, né? O principal ramo dela é a braquial profunda. Vocês vão ver algo semelhante quando estudarem a irrigação do membro inferior. A gente vai ter uma artéria femoral e uma artéria femoral profunda, que é a responsável por irrigação dos membros da coxa. Tá? Bom, artéria braquial profunda, podendo deixar aqui artérias colaterais, né? Aqui tem uma colateral média exemplificada, colateral radial aqui exemplificada. Enfim, pode ter mais colaterais, podem não ocorrer, existe grande variação anatômica aqui. Mais frequentemente, a gente tem uma artéria colateral ulnar superior, tá? Então, colateral ulnar, né? Uma artéria que é colateral e para a região ulnar, né? E uma colateral ulnar inferior, aqui, nesse caso, exemplificada como mais delgada, bem mais fininha, menos calibrosa. Tá? E aí, nessa região da fossa cubital, essa região anterior ao cotovelo aqui, a gente tem a bifurcação da artéria braquial em artéria radial, a mais lateral, e artéria ulnar, a mais medial. Tá? A artéria, mais comumente, né, a artéria ulnar tem um ramo aqui que é a artéria interóssea comum. Eventualmente, essa artéria vai ser ramo da artéria radial. Eventualmente, ela vai ser formada por anastomoses das duas aqui. Tá? E a interóssea comum comumente se divide em uma interóssea anterior e uma interóssea posterior. Essas artérias interósseas vão seguir aqui entre os ossos, né, próximo à membrana interóssea, e deixando ramos colaterais para a musculatura do antebraço. Tá? Nessa região, a gente também tem algumas artérias que a gente chama de recorrentes. Tá? Essa terminologia, artéria recorrente, significa que é uma artéria que, em vez de se direcionar no sentido distal, ela volta para um sentido proximal, por isso ela é recorrente. Tá? Então, aqui, ó, uma recorrente radial, quando chega nessa região, em vez de ela seguir para essa região, para uma região distal, ela faz uma curva e volta para cá, para a região proximal. Tá? Isso, esse termo recorrente é utilizado também, eventualmente, em alguns nervos, especialmente o nervo laríngeo recorrente, a gente deve falar deles quando falar de laringe, é um nervo bastante importante do ponto de vista cirúrgico. Tá? Então, recorrente, você já sabe, é quando o trajeto não vai para a região distal, onde normalmente a gente esperaria, e volta para uma região proximal. Então, aqui a gente descreve uma recorrente radial, uma recorrente ulnar, né? Alguns colaterais aqui menores, nada que seja muito importante do ponto de vista anatômico, porque existe grande variação aqui de indivíduo para indivíduo. Então, não adianta a gente ficar dizendo, tem recorrente radial porque eu posso ter e você não ter, eu posso ter duas e você ter três, enfim, existe grande variação aqui. Tá? E aí essas artérias seguem aqui, deixando seus colaterais para irrigação da musculatura do antebraço, né? Musculatura, tegumento, enfim, até chegar na região distal, na região das mãos, né? E aqui a gente tem um pouquinho mais de atenção, né, por ser uma região, aqui sim, de irrigação terminal, que não tem, né, a partir dessa região aqui, a gente não tem grande rede de anastomose, então lesões vasculares a partir dessa região podem cursar com isquemia dos dígitos. Isso a gente vê comumente, não só na mão, e até mais frequentemente no pé,
né, principalmente em pacientes com diabetes, né, com diabetes maltratadas ou não tratadas, que cursam com arteriopatias e que fazem isquemia quase sempre das regiões distal, é mais comum de ser no pé, né, eventualmente tendo que cursar com amputação de parte do pé por isquemia dessa rede aqui terminal, tá? Mas na mão também pode acontecer. Então, a gente, quando chega aqui nessa região distal, a gente tem a artéria radial. A artéria radial, essa daqui é a visão posterior, tá? Então, a artéria radial acaba se dirigindo para a região posterior, ela acaba sendo mais importante para a irrigação posterior aqui da mão, e aqui na a visão anterior, como ela faz a curva para a região posterior, e a artéria ulnar sendo mais importante para essa região anterior. É claro, existe anastomose entre essas redes, ulnar e radial, nessa região aqui do punho, tá? Então, existe a artéria palmar, rede palmar superficial aqui, que vão formar, então, dois ramos, duas redes arteriais, um que a gente chama de arco palmar profundo, o outro arco palmar superficial. Arco porque forma uma espécie de arco aqui arterial, ó, unindo o sistema radial com o sistema ulnar. Um é mais superficial, o outro é mais profundo. O superficial é porque é mais próximo da pele, o profundo é que é mais profundo, mais afastado da pele, mais próximo ao esqueleto. Tá? E palmar é porque é na região anterior, na região palmar da mão, e outro arco aqui, que a gente tem na rede dorsal, né, carpal aqui. Então, a gente tem outra formação de arcos arteriais, unindo a artéria radial à artéria ulnar, mesmo que delgadamente, na região dorsal. A partir desses arcos aqui, onde a gente tem grande anastomose e tal, a gente tem a formação das artérias já terminais, né, que são artérias metacarpais, tanto da região palmar quanto da região dorsal, que vão entre os metacarpos aqui, transitando para a região distal. Aqui nessa região, elas passam a ser chamadas artérias digitais dorsais ou artérias digitais palmares próprias. Tá? Essas artérias, quando lesadas, é que eventualmente podem cursar com uma isquemia de um disto, de uma região digital. Isso pode acontecer em traumatismos das mãos, são regiões frequentemente traumatizadas, né? Ou por vasculopatia diabética, aí principalmente acontecendo em membro inferior. Tá? Muito bem, e assim a gente termina o membro superior e vamos para a nossa última parte da aula. Eu prometi devolvê-los antes das 4 horas para a professora de histologia, né? E assim a gente vai conseguir fazer isso. Nossa última parte vai ser falar da aorta descendente. A gente já falou da aorta ascendente, os ramos dela eram as artérias coronárias, né? E falamos do arco aórtico, os ramos delas eram o tronco braquicefálico, carótida comum e subclávia. E agora vamos falar da porção descendente da aorta, né? A porção descendente da aorta começa aqui, né, no istmo da aorta, logo após o arco aórtico, e vai terminar lá na pelve. Ela atravessa o tórax todo, né, na sua porção descendente, que a gente chama de torácica, né? Depois atravessa o diafragma, e aí a gente passa a chamar ela de aorta abdominal. Ela continua, pode ser chamada de aorta descendente, da região abdominal, ou simplesmente de aorta abdominal. Continua sendo o mesmo nome, desde aqui ele é chamado oficialmente de artéria aorta, tá? É só a região que muda. Tá? E hoje a gente vai ver só a porção torácica dela, a porção abdominal vai ficar para uma próxima aula. Então, aqui retirado o coração, pericárdio, pulmões, a gente vê de novo a porção ascendente, arco aórtico e a porção descendente. E aqui a gente enumera alguns desses ramos da aorta descendente, são esses os principais ramos que a gente vai mencionar. Eu esqueci de botar a imagem das frentes superiores. Muito bem. Então, o primeiro ramo aqui que a gente já vai ver são os ramos bronquiais. Tá? Esses são ramos importantes, a gente vai voltar a estudá-los quando a gente falar de sistema respiratório. Tá? Ah, professor, mas os pulmões não recebem sangue?
pelas artérias pulmonares, né, e veias pulmonares, né, essa não é a irrigação dos pulmões, assim, só que o pulmão tem estruturas que não recebem oxigênio, os pulmões são células pulmonares, na maioria das vezes recebem oxigênio diretamente por estar em contato com a superfície externa, com a superfície alveolar. Mas tem partes pulmonares que não fazem essa troca gasosa e precisam, então, receber oxigenação. Além disso, essas células, mesmo as células alveolares, precisam receber nutrientes. Tá? Então, existe, além das artérias pulmonares, né, e veias pulmonares, existe uma irrigação que não vem da pequena circulação, da circulação pulmonar, vem da grande circulação, vem artérias brônquicas e veias brônquicas, né, para levar e trazer sangue aos pulmões. Tá? Então, os ramos brônquicos, para o brônquio direito, e a partir do brônquio direito vai se ramificar para outras regiões dos pulmões, vem diretamente da aorta. Então, acho que no próximo slide a gente vê melhor. Aqui, ó. Então, aqui, ó, para o brônquio direito, a gente vê ramos brônquicos diretamente na parede anterior da aorta torácica na sua porção descendente. Tá? São pequenos raminhos aqui que vão irrigar os brônquios principais, os brônquios lobares e algum parênquima pulmonar que vai precisar de nutrientes e oxigênio, onde não faz troca gasosa. Lembrando que nessa região não há troca gasosa, então essas células aqui desses brônquios precisam de oxigênio que são levados através dessa irrigação. Tá? E do lado esquerdo? Do lado esquerdo, mais comumente, tá? Os ramos brônquicos esquerdos aqui vão ser originários de intercostais posteriores, tá? Ramos que a gente vai estudar mais à frente. Eventualmente, pode ser direto da aorta torácica, só que mais comumente é de artérias intercostais posteriores. Tá? Depois a gente tem ramos esofásicos, que é melhor de ver nesse slide, tem ramos anteriores aqui por toda a aorta, pequenos, bem diminutos, que vão irrigar o esôfago na sua porção torácica. O esôfago é um órgão que atravessa a região cervical, a região torácica, penetra na cavidade abdominal para levar o bolo alimentar desde a cavidade oral até o estômago e, como todo órgão, precisa ser irrigado, precisa de sangue, precisa receber oxigênio e nutrientes, é um órgão muscular, né? Gasta energia para levar esse bolo alimentar, recebe irrigação de vários raminhos pequenos, desde a região cervical até a região gástrica, né? A região abdominal, ele vai recebendo pequenos raminhos, quase sempre ramos ou das intercostais posteriores ou da aorta, mas nessa região aqui proximal recebe diretamente da aorta através de pequenos ramos esofágicos. Não está aqui no slide, o coração foi retirado, e essa imagem, a aorta aqui anteriormente está lisinha, bonita, mas o pericárdio, que estaria localizado nessa região, também recebe alguns pequenos ramos anteriores da aorta torácica, ramos que a gente chama de ramos pericárdicos. Tá? Novamente, o mediastino, a gordura mediastinal, os órgãos linfáticos que estão aqui localizados, a própria pleura mediastinal recebe irrigação de pequenos ramos, que a gente chama de ramos mediastinais, também não estão ilustrados aqui, né? Mas existem, são presentes, são importantes e precisam ser mencionados. Tá? Aí, enfim, chegamos nas artérias aqui mais importantes, do ponto de vista clínico e cirúrgico, de maior irrigação, que são esses ramos posteriores da aorta torácica, ou seja, eles começam da região posterior da aorta, se dirigindo para a região lateral, que a gente chama de intercostais posteriores. Por que intercostais? Porque olha o trajeto delas, como é exatamente entre as costelas, né? Então, nesse espaço, a gente chama de espaço intercostal, porque entre uma costela e outra, a gente tem a presença dessas artérias intercostais. Tá? Também, junto delas, a gente vai ter nervos intercostais e veias intercostais. Tá? Aqui a gente vê a formação aqui desses vasos intercostais, das artérias intercostais posteriores, a partir da região posterior da aorta. E aqui num corte, um corte transversal da cavidade torácica,
a gente percebe o caminho desses vasos intercostais, aqui acompanhados de nervos, mas as veias não estão aqui desenhadas, mas a gente vê aqui da região posterior da aorta, saindo uma artéria intercostal posterior para a esquerda, sai outra para a direita aqui, né? Ou melhor, uma para a esquerda, outra para a direita, né? Aqui ela se ramificando, emitindo um pequeno vaso para a irrigação da medula espinal, nesse segmento, um pequeno vaso para a irrigação da musculatura dorsal, tegumento aqui da região dorsal. Tá? Olha como é importante, então, essa artéria intercostal. E segue com sua parte mais calibrosa no espaço intercostal, imediatamente abaixo da costela. Tá? Então, repare como ela não é imediatamente acima da costela, ela não transita por aqui, ela transita imediatamente abaixo da costela, colada na superfície inferior de cada costela, eventualmente faz essa ramificação, tá? Às vezes essa ramificação não é observada, são ramos menores ou pouco observáveis, sempre fazendo ramos aqui para irrigar a superfície lateral, torácica, posterior. Então, são os vasos mais importantes para a irrigação da caixa torácica, da parede torácica. Começam desde a região posterior e vão se dirigindo aqui lateralmente até a região anterior. Quando chega na região anterior, os vasos intercostais, as artérias intercostais, se anastomosam ou são contínuas com essa artéria aqui que a gente falou várias vezes durante a aula, que é a artéria torácica interna, antigamente chamada de artéria mamária. Então, a artéria torácica interna, aqui na superfície interna do tórax, lateral ao externo aqui seccionado, uma de cada lado, emitindo ramos laterais aqui que vão se anastomosar com a artéria intercostal posterior. Tá? Esse ramo aqui a gente chama de artéria intercostal anterior, um ramo da torácica interna, mas impossível a gente dizer, né, onde acaba a intercostal anterior e onde acaba a intercostal posterior. Né? Elas se fundem, se unem, formando um arco aqui que abraça a cavidade torácica de um lado e de outro. Tá? Então, artérias importantíssimas para a irrigação. Do ponto de vista cirúrgico, também são importantes evitá-las quando a gente faz acesso à cavidade torácica pelo acesso intercostal. O acesso intercostal é menos feito, né, menos comumente feito para cirurgias intratorácicas, mas nos últimos anos tem ficado cada vez mais frequente, associado a menor complicação pós-operatória, menor dor pós-operatória, mas não expõe tão bem a cavidade torácica. Então, é feito para algumas indicações, para algumas cirurgias pulmonares, tá? Mas mais comumente é feito a abertura mediana do externo, né? Abertura de esternotomia mediana, somente eventualmente é feito o acesso intercostal. Tá? Aí, quando é feito o acesso intercostal, lembrar de evitar esses vasos aqui. Como é que a gente evita esses vasos? Evitando fazer a incisão próximo ao bordo inferior da costela, tá? Fazendo a incisão mais próxima ao bordo superior. Então, se eu, em vez de fazer a incisão nessa região, fazer a incisão nessa região, eu evito esses vasos aqui, não só as artérias intercostais, como nervos intercostais, estão aqui ilustrados, mas também veias intercostais que transitam junto aqui com essas duas estruturas. Tá? Esse era um dos últimos slides da aula, a gente já vai terminar um pouquinho mais cedo. Né? Ficou faltando slide para falar das artérias frênicas superiores, eu até tinha ilustração, mas na hora de montar a aula acabei esquecendo. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui rapidamente. A gente tem aqui as artérias frênicas inferiores, né? A artéria aorta torácica aqui atravessa o diafragma por uma falha, vamos dizer assim, no diafragma que a gente chama de hiato aórtico. Né? Esse espaço do diafragma é destinado praticamente para a aorta atravessar, a veia cava atravessa por outra região e o esôfago atravessa por outra região do diafragma. Tá? Imediatamente, assim que a aorta atravessa o diafragma, ele emite dois raminhos aqui, que são as artérias frênicas inferiores. Frênica significa diafragma,
Tá? Então, são as artérias que vão irrigar o músculo diafragma pela sua superfície inferior. Mas imediatamente antes, tem slide aqui com uma visão superior, assim, vendo de cima para baixo, o diafragma, imediatamente antes de atravessar o diafragma, ela também emite dois raminhos, que são as artérias frênicas superiores, são os últimos ramos da artéria aorta torácica. Tá? Aí, depois que ela atravessa o diafragma, a gente passa a chamar ela de artéria aorta abdominal, quer dizer, ela continua sendo artéria aorta, mas na sua porção abdominal, né? E aí a gente vai estudar esses vasos aqui, são vários ramos aqui colaterais da artéria aorta abdominal numa próxima aula. Muito bem, isso a gente já falou. Para terminar aqui, vamos falar um pouquinho de dissecção da aorta. Tá? Dissecção é um termo que normalmente a gente usa em anatomia quando a gente se refere a dissecar, separar as estruturas manualmente, lá no anatômico e tal, mas ele aqui é usado até de forma bastante interessante para mencionar uma doença, uma condição patológica, onde a túnica interna, a túnica íntima da aorta é dissecada, é separada da parede externa da aorta. Isso é uma doença relativamente infrequente, né? Uma condição infrequente, mas uma condição gravíssima. Por quê? Porque uma vez que essas duas túnicas estão separadas, né? Em primeiro lugar, a artéria enfraquece, a sua parede, que é bastante firme, bastante espessa, fica enfraquecida. Em segundo lugar, esse enfraquecimento propicia a lacerações, né, a falhas na túnica íntima. Tá? Uma vez que ocorre uma laceração, uma ferida aqui na túnica íntima, o sangue, que deveria correr somente no interior desse lúmen aqui, extravasa para essa região que anatomicamente não deveria existir, esse falso lúmen aqui. Então, a gente passa a ter um lúmen verdadeiro, anatômico, fisiológico, e um falso lúmen. Né? Eventualmente, a gente tem outro orifício aqui, e o sangue corre por aqui e é devolvido. Quando isso não acontece, o sangue precisa correr por aqui e ser devolvido por aqui. Isso, obviamente, gera um distúrbio do fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo tem todo isso já foi estudado em biofísica, né? Existe toda uma dinâmica do fluxo sanguíneo, tanto em veias quanto artérias, né? As partes mais internas, mais próximas ao centro da luz arterial, tem um fluxo mais rápido, uma velocidade maior, né? E as mais próximas à parede, até por atrito, tem uma velocidade um pouco menor e isso é bastante estável. Quando você tem esse tipo de falha, você gera alguma turbulência aqui nesse fluxo, rompe esse fluxo, propicia a formação de coágulos, né, intravasculares, de coagulação intravascular, enfim, e mais gravemente, quando essa parede externa se rompe, uma vez que ela é bastante fraca, né, ela pode se romper e aí gera uma hemorragia interna bastante grave. Tá? Uma condição que quase sempre acaba sendo fatal quando a gente tem essa ruptura externa aqui da parede da aorta. Tá? É bastante interessante a gente observar nessa imagem aqui os ósseos aqui para as artérias torácicas, para as artérias intercostais posteriores. Tá? Então, são ósseos da aorta posterior, né, que vão levar às artérias torácicas intercostais posteriores. Tá? Essa doença ela tem como fatores predisponentes aquelas velhas, né, aquelas conhecidas moléstias, então tabagismo, consumo de drogas, hipertensão arterial, falta de atividade física, dislipidemia, são condições que propiciam, né, a formação de dissecção da aorta. Em alguns casos, isso é tratado de forma cirúrgica, quase sempre pela colocação de stents, né, de stents intravasculares, e em outros casos é tratado de forma clínica somente, né, com manejo da hipertensão e retirada dos fatores de risco. Bom, para finalizar aqui, uma tomografia mostrando
bastante interessante aqui a imagem, a gente vê o lado esquerdo, ó, com uma aorta, tá? E uma porção do lúmen verdadeiro, bem preenchido de sangue, e uma porção do lúmen falso, aqui mal preenchido de sangue, mas a gente vê uma radiopacidade aqui diferenciada do lúmen verdadeiro, e a mesma coisa desse lado aqui também na aorta. Então, um corte que a gente pegou a porção ascendente e porção descendente da aorta, no mesmo corte, onde a gente vê essa dissecção ocorrendo nos dois trajetos, tanto no trajeto descendente quanto no trajeto ascendente. Tá? Bom, era essa a aula de hoje. Na próxima aula vocês vão terminar a irrigação com a aorta abdominal. E era isso. Obrigado. Vou parar aqui a gravação.